Nos últimos meses, a inflação voltou a ser a grande preocupação de todos nós. A economia brasileira passa por um momento delicado. O dólar tem oscilado, mas está muito alto. Ruim por um lado, mas ajuda e muito as nossas exportações. Assuntos para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, ao vivo lá de Brasília. Professor, a hora de exportar é essa, né? Os números são bons, né? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Os números não são bons, eles são espetaculares, são realmente impressionantes como a exportação, o setor exportador está se aproveitando dessa crise para crescer. Se eu te falar que nós tivemos um crescimento de quase 50% nas exportações só no mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado, você não vai acreditar. E se eu te falar que de janeiro a outubro nós crescemos mais de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, mais de um terço, enquanto a economia está crescendo em torno de 5% a mais, realmente é um número muito bom. Ou seja, o que aconteceu de fato, Braga? O setor exportador, vendo que o mercado doméstico estava tendo dificuldades em função da pandemia, desde o ano passado, ele resolveu se redirecionar para o mercado global. E deu certo. E isso prova que os nossos produtos são competitivos no mercado internacional e tanto é que a nossa corrente de comércio, as nossas exportações, cresceu bem acima do esperado. Só para te dar um número, só para te visualizar, até o momento o Brasil já exportou 220 bilhões de dólares, que é mais de um terço em relação ao mesmo período do ano passado. Ok, professor, a gente pode falar, então, nessa análise do senhor, se por um lado a gente tem aí o dólar alto prejudicando aqui dentro por causa do combustível, que fica muito caro, a gente tem esse dinheiro todo entrando no Brasil, que é benefício para todos nós, né? Exatamente. Então, exatamente como você mencionou, por um lado, o dólar alto prejudica o setor importador, de um modo geral, e também as importações de petróleo, diesel, gasolina, todos os seus subprodutos, mas, por outro lado, ele alavanca bastante, como nós vimos, o setor exportador. Agora, uma curiosidade, Braga, que pouca gente sabe, é que nós somos exportadores e importadores de petróleo. E as exportações de petróleo, elas quase que dobraram até outubro, né? Então, o número está sendo muito alto porque o Brasil tem especialmente agora com o pré-sal, tem uma espécie de petróleo que é chamado de petróleo leve, que ele é muito apreciado no mercado internacional e ele tem um valor maior do que o petróleo pesado, que era o que nós tínhamos tradicionalmente na área continental do Brasil. Chegar num equilíbrio aí é meio complicado, né, professor? São muitas variáveis, sabe, Braga? Então, a gente tem que rediscutir o que a gente sempre diz. Qual é a nossa política de preço para a gasolina, para o óleo diesel domesticamente, quais os impostos que a gente vai deixar, quais os que a gente deveria retirar, qual deve ser a combinação adequada de etanol. Toda essa discussão precisa ser feita para a gente tentar segurar um pouco os preços do petróleo e seus derivados domesticamente. Agora, não falta petróleo. A questão é, como você falou, calibrar qual é o preço ideal que remunere a nossa empresa, né, a Petrobras, ao mesmo tempo que não prejudique nem, vamos dizer assim, pressione demais o orçamento do consumidor brasileiro. Ok, professor, muito obrigado. Amanhã a gente conversa de novo. Um bom feriado. Boa tarde para o senhor. Um abraço.